Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, o que já é errado, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui ele já está dando uma dica, bem provável, de como Jezabel enganava. Ó, tá vendo? Esse povo conhecia as profundezas de Satanás. Verso 25. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos começar aqui. É a carta mais longa das 7 endereçadas às igrejas da Ásia. É a carta mais longa. Eu vou fazer uma força para não demorar aqui, tá bom, irmãos? Mas vamos lá. Tiatira, diz William Hendrickson, era uma cidade com alto fluxo de comércio. E havia muitas... O termo que William Hendrickson usa é associações de comércio. Seria sindicato hoje, tá vendo? Desde sempre foi um nojo esse negócio de sindicato, né? Tá vendo? 2000 anos o negócio é do demo. Havia muitas desses sindicatos, dessas associações de comércio, que é sindicato. Artesanato de lã, de linho, capas e por aí vai. E esses negócios, diz William Hendrickson, estavam associados à idolatria. Em que sentido? Cada negócio tinha o seu Deus guardião, vivendo naquele mundo extremamente pagão, influenciado pela cultura grega e romana, extremamente politeísta. Então, William Hendrickson diz assim, a situação era a seguinte: se você deseja se dar bem neste mundo, precisa pertencer a uma associação. Se pertence a uma associação, sua própria adesão implica o culto ao seu Deus, que era comer comida aos ídolos. E esse povo, você sabe, eles se prostituíam no culto. Eles acreditavam que por meio do sexo, eles atingiam a divindade. Então era normal que eles tinham um culto, e logo em seguida, ali comiam as comidas sacrificadas aos ídolos, e logo em seguida, eles tinham um relacionamento com as prostitutas cultuais. Ou seja, o que William Hendrickson está dizendo é, muitas e muitas vezes, aceitar aquele tipo de emprego era o mesmo que aceitar o pecado. Renunciar a isso significaria trazer pobreza e perseguição. O que fazer diante desse dilema? O que fazer? Aí, William Hendrickson, com base nessa fala aqui, esse povo que está seguindo a Jezabel aí, né, eles dizem que conhece as profundezas de Satanás. Com base nesse dilema, o que fazer? Aí, William Hendrickson diz o seguinte, Jezabel chega e diz assim, olha, não há problema, nós não podemos fugir do mundo. Nós devemos, até para evangelizar, estar com eles. Precisamos conhecer as profundezas de Satanás. Precisamos estar inteirados acerca das coisas que eles fazem. Precisamos conhecer. Não é isso que o texto diz aqui? Até para libertá-los, nós precisamos estar lá e conhecê-los. Santo Deus, como que pode ser, a Bíblia pode ser tão atual, hein? Já preciso aplicar para você? Eu vou aplicar mesmo assim. Nós não temos o mesmo perigo hoje? Não é esse o discurso do evangélico paz e amor? Do evangélico hippie esquerdista? Não é esse? Não é esse o discursinho deles? O que é isso? Nós temos que nos identificar com o pecador, porque Jesus comeu com os pecadores. Ora, bolas. Não disse que ele comeu comida de ídolo, nem que ele prostituiu, né? Bem diferente, né?
Só diz que ele comeu, ponto. Só isso. Daí eles já dizem que Jesus dançou com... mais um monte de coisa. Foi no Lollapalooza com eles, foi... Não, ele só comeu, ponto. Só isso. Só isso. É impressionante. Paulo disse, eu fiz-me judeu para ganhar o judeu. E aí eles pegam essas passagens, distorcem essas passagens sorrateiramente para tornar a igreja libertina. Foi o que Jezabel fez. Não, olha, precisamos conhecer as profundezas de Satanás, precisamos estar lá. E aí então ela tornou a igreja libertina com esse falso discurso. Nós não vimos recentemente aí, a cantorinha, que se diz evangélica, foi ao show do Lollapalooza, e num lugar onde inúmeras músicas que contradizem a nossa fé. Não há problema, não vejo problema algum. Eu ouço música que não contradiz a minha fé. Se o ímpio, mesmo que seja um ímpio, não tem problema. Assim como um ímpio médico pode tratar de você, não pode? É a graça comum, ele tem talentos que Deus deu a ele. Então mesmo se o ímpio fez uma música sobre natureza, e falando da beleza da natureza, da criação, não há problema. Agora, eu não posso ouvir música que contradiga a minha fé, mesmo que o ritmo seja melódico e a banda seja ótima, eu não posso. Mas aí eles dizem, não, a fulana ela foi lá ao show, aquela menina que apresentava, né, o Bom Dia, ela foi lá para evangelizar, porque ela é do meio, porque para conhecer as profundezas de Satanás. Aí a gente critica o pecado, essas pessoas vêm e dizem assim, olha, poxa, não pode fazer isso, não pode criticar o pecado, não pode. Você critica, por exemplo, o homossexualismo. E ao criticar essas coisas, eles dizem, olha, gente, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que estar junto, comer com eles. Como que os homossexuais vão se converter se nós ficarmos criticando o pecado deles? Poxa, não pode ser assim. Veja, conversão não é mudança? Se conversão é mudança, como que a pessoa muda se eu não anuncio o pecado dela? Como? Como que ela vai mudar se eu não digo a ela que ela precisa mudar? Porque conversão é isso. Eu estou indo num caminho e eu preciso converter. Não, porque Jesus ele abraçou, Sim, mas qual passagem se diz que Jesus não criticou o pecado? A mulher samaritana mesmo, por exemplo. Ele oferece uma água da vida para ela, ele oferece paz, alegria, satisfação, que é isso que a água representa. Deleite, vida. Mas para isso ele fala, vai lá então, chama a tua mulher, chama o teu marido. Aí ela diz, não tem marido, tua maziada. Bem disseste, você já teve mais um monte de marido, se adulterou, fez tudo errado. Então, beleza, vou te dar água aqui, mas primeiro vamos resolver esses negocinhos dos seus pecados aí. Então, que papo é esse? O grande discurso de Jesus que ele saiu pregando foi, arrependa-se. Então, que papo é esse? Que ele não criticou o pecado. Na realidade, a maior manifestação de amor que ele teve foi essa. Foi dizer, gente, vocês estão cometendo pecado e se destruindo. O que vocês estão fazendo vai levar vocês ao inferno. Por isso, arrependam-se. A graça e misericórdia para o pecador arrependido. Mas para chegar à mensagem da graça, de misericórdia e do amor de Deus, primeiro Jesus falou do arrependimento. E ele criticou o pecado. Santo Deus. Para o povo de Cafarnaum, é o que ele disse. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás até os céus? De modo algum, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, há muito que teriam se arrependido. Ele criticou, ele condenou. Ele criticou, ele deu a esperança. Com certeza ele deu. Mas primeiro, ele criticou, ele expôs o pecado. Mas aí, eles dizem que se nós assim fizermos, nós não estaremos abraçando o pecador, nós não estaremos acolhendo o pecador. Nós estamos. Nós estamos dando a eles a chance de se arrependerem e de encontrarem graça e misericórdia da parte do nosso Deus. Mas eles só podem encontrar a misericórdia se primeiro eu mostrar a eles que eles estão em pecado. Porque a misericórdia é para pecador. Então, se eu não convencê-los de que eles são pecadores, eles não vão entender que eles precisam de misericórdia. Se primeiro eu não mostrar a eles que eles estão doentes, não adianta ficar dando para eles remédio. Olha, vocês precisam de um remédio. Oh, amor de Deus. Não, eu estou bem. Não, você não está bem, você está perdido. E aí essas ideias vão entrando. Essas ideias vão entrando.
E a igreja se torna libertina, porque não podemos condenar o pecado mais. Criticamos o pecado, aí então somos taxados como pastores sem amor e por aí vai. A mentira, ela é o combate direto à verdade. A heresia, ela é a distorção da verdade. Por exemplo, Darwin é a mentira, escarada, ali no outdoor, exposta. Agora, por exemplo, heresia é o pastorado feminino. É o cara que, diferente de Darwin, não, ele fala, não, eu creio na Bíblia, o que é isso? Eu creio. Mas aí logo em seguida ele dá uma interpretação totalmente errada da Bíblia. O mentiroso diz, eu não creio da Bíblia. E esses são os inimigos que nós precisamos lidar. Esses inimigos vêm de fora da igreja. São ateus, são filósofos. Eu não creio na Bíblia. Esse é o mentiroso. O herético é o seguinte, o herético é diferente. Ele diz, eu creio na Bíblia de todo o coração. Oh, a palavra de Deus. Para logo em seguida, ele distorcer o sentido do texto. E para quem acha que ideias, doutrinas e ensinamentos não são importantes, essa é outra heresia do povo Paz e Amor, né? Não, poxa, experimenta escrever qualquer coisa aí condenando algum erro. Logo em seguida, qual vai ser o argumento deles para debater o seu argumento? Você interpretou o texto errado, você está errado. Não, não é assim. Se você critica qualquer coisa, logo embaixo vem o crente Paz e Amor e escreve o seguinte, poxa, vamos parar de brigar e vamos amar, vai. Sempre esse é o argumento deles. O argumento deles não é desconstruindo o seu argumento. O argumento deles é desconstruindo você, dizendo que você não ama. Ao invés de ficar brigando, vamos nos amar. É o que eles dizem. Não há importância, então, ou seja, em debater ideias. De certa forma é isso que eles estão dizendo. E eles não percebem que esse discurso, não, vamos debater ideia, vamos nos amar, já é uma ideia. Eles acham que não é importante debater doutrina. Ok. Karl Marx nunca pegou em arma. E as suas ideias destruíram mais de 100 milhões de pessoas no século passado. E explica muito a desgraça que o nosso país vive. O tanto de gente que morre nas filas de hospitais. E Karl Marx nunca pegou num machadinho, num cutelo, numa espingarda para dar um tiro em alguém. Mas as suas ideias mataram e matam pessoas todos os dias. Primeiro princípio. Apesar de eu ter falado uns vários. Apresentação de Jesus, né? Olhos como chama de fogo e os pés de bronze. Ele se apresenta, eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Não é apenas revelação do futuro, é acima de tudo a revelação de Jesus Cristo, de quem Jesus Cristo é. E quem Jesus Cristo é? Quem é Jesus? É aquele que vai julgar todos os homens maus. É aquele que vai julgar o seu povo. É aquele implacável para com o pecador impenitente. É aquele que não vai dar colher de chá para o pecador que permanece com o coração duro. Essa é a ideia. Os olhos de Jesus estão sobre toda a terra e ele vê tudo. E a menção de associar os olhos com fogo é essa. É que da justiça desse mundo aqui pode fugir muitas coisas dos olhos dos juízes deste mundo, mesmo que eles sejam honestos. Eles não são perfeitos, não são Deus. Mas dos olhos fulminantes de Jesus Cristo de Nazaré, nada vai fugir, nada. E aqui ele diz o texto, que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. E depois ele faz a menção dos pés de Jesus como bronze polido. Com certeza a ideia ainda é de juízo. Colocou ali não. Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará. Não, o Deus da paz, poxa vida, o Deus da paz fazendo guerra? É brincadeira, hein? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É óbvio que uma alusão, mais uma vez, os pés aqui de Jesus, de juízo, para julgar, para esmagar. A vida eterna, em João 17,3, está escrito, a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é um lugar. Vida eterna é uma pessoa. Vida eterna é Jesus, é Deus. A vida eterna é essa, conhecer Deus. Ou seja, se a vida eterna é conhecer Deus, muitos cristãos estão perdidos, eles não são cristãos. Eles não conhecem Deus. Experimente dizer que Jesus é o justo juiz, que vai mandar para o inferno, no lugar onde o verme não morre. O lugar que Daniel chamou de choro, lugar de horror eterno, de choro, de ranger de dentes, diz Jesus em Mateus. Experimente dizer isso para os evangélicos modernos, que Jesus faz isso e vai mandar todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados e viveram para Ele. Não é que eles vão deixar de existir, o inferno não é deixar de existir. Daniel fala que aqueles que todos que vão ressurgir no dia do juízo final, uns vão ressurgir para a vida eterna e outros para o horror eterno. Apocalipse fala que os homens vão pedir a morte para si e não vão encontrar, porque a morte vai fugir deles. A angústia vai ser tamanha que eles vão dizer, eu quero morrer, mas não vão. Experimente dizer isso para os evangélicos, que Jesus faz isso. Porque o Jesus deles é só amor. Quer dizer, o meu também, ele é amor. E justamente porque ele é amor, ele tem que fazer isso. Experimente dizer que Jesus vai descarregar sua ira contra os ímpios. Que um dos nomes de Jesus, de Deus, é o Vingador, diz Naum 1:2. Experimente dizer para eles que toda a desgraça de Israel, aquela desgraça de Israel, a Babilônia vindo sobre Israel, saqueando Israel, molestando as mulheres de Israel, destruindo os homens. As crianças, diz Lamentações, morriam nos braços das mães, dizendo, mamãe, eu quero comer, e não tinham o que comer. Lamentações diz que as mulheres foram violadas. Lamentações diz que a desgraça em Israel era tão grande, que as mães se tornaram canibais, estavam comendo seus próprios filhos. Experimente dizer para eles que está escrito em Isaías e Jeremias, que tudo isso que aconteceu foi o juízo de Deus sobre aquela nação. Deus diz assim, eu, o Senhor, fiz isso, usando o Império Babilônico. Experimente dizer isso para eles. E eles vão dizer para você, sabe o quê? Não, esse não é o meu Deus. Experimente dizer para eles que quando Jesus Cristo voltar para manifestar o seu juízo, diz a Escritura em Mateus, que os homens ímpios vão dizer assim, caí sobre nós montes, e escondei-nos da ira do Cordeiro. Por que eles dizem isso? Eles estarão tão apavorados com a ira de Deus, que eles vão dizer, prefiro ser esmagado por uma montanha, do que lidar com o justo juiz de toda a terra. Experimente dizer a eles que Jesus é assim. Experimente. E você vai perceber que eles vão dizer, não, nunca ouvi falar desse Jesus. É porque eles não são crentes. Eles não são cristãos verdadeiros. Porque a vida eterna é conhecer Cristo. E eles não o conhecem. Não sabem quem Jesus é. E aqui mesmo ele diz, sabe o que eu vou fazer com esse povo aqui? E é o povo da igreja, hein? Verso 22... diz que ia deixar doente. E depois, verso 23, matarei os seus filhos. Imagina um crente esquerdista lendo isso aqui, hein? Deus matando filhos. Ele é o autor da vida. Ele dá e ele tira. Por que os bandidos no Brasil não temem saquear, roubar? Porque é muito comum você ver na internet o cara sendo preso e zombando. Com certeza você já deve ter visto o vídeo daquele rapaz que foi preso. Aí falou, não, eu prefiro ir para a cadeia do que ficar aqui debaixo do sovaco desse cara aí. O cara está sendo preso e está zombando, como pode isso, meu Deus? Por quê? Eles sabem, a maioria deles vai sair 2, 3 dias depois. Por que existem tantas crianças birrentas hoje? Pais frouxos. Pais frouxos. Por que tantos cristãos brincam com o pecado? Porque o Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. O Jesus deles é uma imagem, é um ídolo que eles criaram, de acordo com a própria imagem e semelhança do coração carnal deles. Não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. A única coisa que tem de igual é o nome.
Mas veja, se eu pego espinho, coloco no peito e chamo de rosa, isso não altera o fato de que aquilo ali é espinho. Em Êxodo, Deus se apresenta com relâmpagos e trovões. O povo vê a glória de Deus, vê a santidade de Deus. E o texto em Êxodo 20:20 diz: eu fiz isso para que o meu temor esteja diante de vós. Então, se o seu Jesus é o Jesus de muitos evangélicos, você vai levar o pecado em banho-maria. Você não vai ser radical contra o pecado. Mas se o seu Deus, se o seu Jesus é o Jesus dessa Escritura, que diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons, e que ele vai retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras, eu tenho certeza que você vai sair dali e andar como Paulo andava, em temor e tremor diante de Deus. Por isso é fundamental conhecermos Deus. Por isso é fundamental lermos Apocalipse, a revelação. De quem? Do quê? Sim, do futuro. Mas acima de tudo, a revelação de quem Jesus é. Segundo, a situação da igreja, que é um negócio absurdo, né? Diz o texto, no versículo Apocalipse 2:19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu serviço, tua perseverança. Tinha um monte de coisa boa. E mesmo assim, ali no meio, tinha gente praticando idolatria e prostituição. Santo Deus. Santo Deus. Isso é para a gente ficar apavorado. E para mostrar que a gente precisa de reforma a cada dia, de vigiar a cada dia. Terceiro, mostra que eles estavam tolerando o erro. Mas tenho contra vocês que vocês toleram essa mulher aí, a Jezabel. É óbvio que a ideia aqui, irmãos, a gente não sabe se era uma mulher especificamente, pode ser, bem provável isso, uma mulher, falando de uma pessoa individualmente, ou de uma influência de várias pessoas, de várias mulheres, tomando a frente ali da igreja, porque o nome Jezabel, você sabe, está associado lá com aquela Jezabel do Antigo Testamento, que ela é a mulher de Acabe, aquela mulher demoniada, macumbeira, tudo de ruim que você puder imaginar. Mas talvez as duas interpretações estejam corretas. Agora, de qualquer maneira, ele diz, olha, vocês estão tolerando ela, vocês estão tolerando. O discurso da moda hoje é a tolerância. Historicamente, o povo de Deus sempre foi intolerante. Qual foi a acusação de Amã no tempo da rainha Esther para com o povo de Israel? Veja, olha a acusação. Ele foi e falou para o rei. Então disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Opa, isso aí é o Satanás. E que, só o finalzinho, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Porque eles são diferentes, eles não cumprem, eles não têm uma flexibilidade. Esse judeu aí são terríveis. Eles são diferentes de todos os outros. Eles não sabem flexibilizar. Alguns historiadores dizem que um dos motivos de os cristãos serem perseguidos era também isso, eles não eram tolerantes. Como assim? O Império Romano, basicamente, pelo menos grande parte do seu período de governo ali, naquele início da história da igreja cristã, eles tinham uma política de tolerância às religiões. Como assim? Eles conquistavam uma cidade, um país, um reino, e eles toleravam que aqueles povos adorassem os seus deuses, mas eles também inseriam o culto ao imperador ali, para que aquele povo estivesse declarando a sua submissão ao império. Então podia adorar Afrodite, mas também tinha que cultuar César. Podia falar lá, Afrodite é a minha senhora, desde que você dissesse, César também é meu senhor. Não teria problema. Foi aí que os cristãos foram mortos. Podiam adorar Jesus, mas tinha que adorar César também. Eles não eram tolerantes. Eles eram totalmente intolerantes. Não eram flexíveis. Não eram. Só Jesus era Senhor, eles diziam. Misericórdia é diferente de tolerância para com o pecado. A Escritura ordena que eu e você sejamos compassivos
para com o pecador. É mandamento. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos tolerar, aceitar o pecado. É isso que muitos cristãos parecem não entender. Eles não têm sido misericordiosos. Eles têm aceitado o pecado. É diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. A mesma crítica que Deus fez àquela igreja, faz hoje. Quarto, Deus é misericordioso. Dê-lhe tempo para se arrepender. Tempo. Deus é misericordioso. Ele não tem prazer em julgar. Há muitas passagens que diz isso. Ele tem prazer que o pecador se arrependa. Mas, uma hora ele faz isso. Quinto, havia uma mulher liderando. Vejamos comigo, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não há problema que as mulheres profetizem. No Antigo Testamento, Miriam profetizou. No Novo Testamento, nós temos algumas mulheres profetizaram sobre Paulo, dizendo, olha, Paulo, não vá para Jerusalém, não vá para lá. Não é proibido. Mas Paulo proíbe, inspirado por Deus, lá em 1 Timóteo, ele diz, não permito que a mulher ensine. Pastor, é diferente? Na pregação sobre feminismo, vou explicar. Então aqui o problema não é que ela profetizar, não era sobre profecia. O problema, e há uma diferença de profecia e ensino, alguns dizem que é a mesma coisa, não é, vou provar aqui pela Escritura. Não havia problema. O primeiro problema é que ela se declarava, esse é o primeiro problema. Ela tomou algo para si que não era. E o segundo, ele diz, não somente que ensine. Veja, ele não está debatendo apenas o conteúdo do que se ensina, porque ele vai debater o conteúdo. Ele diz, eu tenho algumas coisas aí, vocês toleram Jezabel. Primeiro que ela se declara, profetiza e não é, ela mesma. Segundo, há um segundo problema, não apenas que ela ensine, porque só ensinar, mesmo que seja a coisa certa, já é errado. Fazendo uma alusão a Timóteo. Não permito que mulher ensine, diz Paulo. Mas como se não bastasse ela ensinar, ela ainda ensina a heresia. E ainda leva o povo para o erro. Esse era o quinto problema o quinto princípio e talvez um dos problemas daquela igreja. Sexto. Versículo 24 fala das profundezas de Satanás. Eles diziam, verso 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eles diziam que era necessário conhecer as coisas profundas de Satanás. Mais atual do que a gente vive hoje é impressionante, Tem no meio evangélico, algum tempo atrás, começou o que é chamado de movimento de batalha espiritual. Que são as pessoas que se dizem conhecedoras das profundezas de Satanás. Tem até um livro desse povo chamado, olha o nome do livro, A Divina Revelação do Inferno. Tem como ser mais atual? Neuza Itioca, ela também se declara, eu acho que ela é apóstola hoje, apóstola, não sei se já foi, a última vez eu acho que era apóstola. Talvez hoje já foi consagrada a vice-deus, alguma coisa, né? Porque eles vão subindo assim a cada dia. Cada dia eles vão subindo. Elas têm um livro, aí fala sobre o nome do capeta, as atuações do demônio, onde o demônio fica, onde o demônio mora, o que ele come, se ele tem férias, não tem. É assim, eu fico pensando, como é que eles sabem disso? E outra, pode reparar na Bíblia. Qual que a doutrina bíblica, existe uma doutrina bíblica sobre atuação demoníaca? Tem até nome para isso, demonologia. Tá bom, tudo bem, a Bíblia fala, mas muito pouco. O que a Bíblia fala sobre o capeta? Quase nada. Pode reparar isso, quase nada. Muito pouco mesmo. Eu não quero saber do capeta. Qual que é o nome do demônio? Eu lá quero saber do nome de capeta. Porque você tem que saber como é. Esse povo, desses movimentos pentecostais, são assim. Diz que conhece o demônio. E eles pregam mais do demônio que de Deus. Nem sei como é que eles acham tanta criatividade, rapaz. Né? Na Igreja Universal, eles costumam levar um ex-macumbeiro para ensinar como lidar com o demônio. Ou seja, a base para alguém falar não é o que ele tem hoje. É a experiência dele lá na macumba.
Não é a experiência que ele tem com a Bíblia, que é a verdade. É lá, não, ele teve lá, então ele sabe. Que é um absurdo, né? Mas assim caminha a igreja evangélica brasileira. Conhece tudo do capeta, nada de Deus. E sétimo, ele faz a promessa. Duas promessas, né? Com a estrela da manhã. E a primeira promessa é essa aqui, ó. Vamos lá. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Você imagina os cristãos de hoje? Qual é a promessa aqui para os cristãos vencedores? Para os verdadeiros cristãos. Vocês vão reinar comigo. E vocês vão reger as nações com cetro de ferro e vão reduzi-las a pó. É ruim, hein? É ruim. O cristão, esses cristãos afeminados, ao ouvir isso aqui, já falam, não, Senhor, o que é isso? Eu jamais faria isso. É tudo meio boiola, esses cristãos de hoje, tudo afeminado. Tudo molenga. Tudo molenga. Vão fazer o quê? O que eles vão fazer com Jesus Cristo? Eles estão no lugar errado, eles não estão lá, eles não querem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver. O que a Escritura fala e a ideia deles é bem diferente. É bem diferente. Bem diferente. Essa é a promessa que ele diz, vai dar ao seu povo, que o seu povo vai exterminar os homens maus. Em outra passagem bíblica nós também temos a ideia muito clara, Paulo falou que os cristãos vão julgar o mundo. Vão julgar o mundo como Jesus, que tem prazer em que a justiça se estabeleça. Tem prazer de que o homem mau seja julgado. Óbvio, isso é no final. Hoje ainda estamos aqui orando para que eles se convertam. Ainda estamos orando por misericórdia. Mas chegará um dia, diz a Escritura, que a misericórdia será cortada da terra. E Deus vai julgar o mundo e vai usar a mim e a você para efetuar isso. Agora, na ideia dos cristãos, né, eles dizem que Deus não faz isso, Deus não julga ninguém. Então, se Deus não julga ninguém, o que eles dizem? Eu também não posso, então eu não quero isso aqui para mim. Então, eles devem estar no lugar errado, não deve? Talvez eles estão no grupo errado. E por último ele diz sobre a estrela da manhã. Promessa de que o Senhor é o nosso sol. Provavelmente seja essa a ideia aqui. Aquele que ilumina os nossos caminhos. É aquele que dá calor para mim e para a sua existência. Sem sol, nós estamos nas trevas. A ideia é essa. Ele é o nosso guia. Ele ilumina os nossos caminhos.